Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala de energia mecânica, a gente tem duas modalidades dessa energia. Uma energia que é chamada de energia atual e outra energia que é chamada de potencial. A energia atual também é chamada de energia cinética e kinetics quer dizer movimento. Então é a energia do movimento. Energia cinética, que a gente já viu quando falou do TEC. A energia cinética é dada por m da massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, energia em joule. A energia cinética é uma energia de movimento. Só que movimento é relativo, então muita atenção e cuidado com isso. A energia cinética não é algo que é intrínseco, mas sim que depende do referencial de observação. Eu posso, por exemplo, ter uma caneta no meu bolso e enquanto eu me movimento, a caneta tem energia cinética em relação ao solo. Mas em relação a mim não tem, porque a velocidade dela em relação a mim é zero. Então, muito cuidado com isso. Se eu mudo de referencial, eu mudo a quantidade de energia cinética do corpo. Quando a gente fala de energia potencial, ela pode aparecer para a gente, energia mecânica potencial, de duas maneiras. Associada ao trabalho da força-peso, a gente tem uma energia que é chamada de energia potencial gravitacional, que depende da posição que o corpo ocupa num campo gravitacional. E é dado por m vezes g vezes h. M é a massa em quilogramas, g a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e h a medida da altura dado um referencial, dado um nível de referência. Então, de novo, assim como na energia cinética, a energia potencial ela é dependente do referencial, depende da posição. Energia dada em joule. A outra forma de energia potencial, quando é energia mecânica, está associada a molas deformadas, ao trabalho da força elástica. A energia potencial elástica é dada por K, que é a constante, vezes x ao quadrado, onde x é a deformação, que é a variação do comprimento da mola, sobre 2. Constante em newtons por metro, deformação em metros. Então, quando a gente fala de energia mecânica, ou ela é cinética, ou ela é potencial gravitacional, ou ela é potencial elástica. Na verdade, a energia mecânica é a soma dessas três. Então, quando a gente fala de energia mecânica, a energia mecânica é a soma da energia cinética com as energias potenciais gravitacional e elástica. Simples assim. Com isso dá para fazer um monte de coisas. Esse assunto é um assunto muito importante. A gente já falou aqui de teorema da energia cinética, a gente vai falar de sistemas conservativos e de sistemas dissipativos. Esse é um tema muito relevante que vale muito a pena acompanhar. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A equação da velocidade de um móvel de 20 kg é dada por V igual a 3 mais 0,2 vezes T. Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel no instante T igual a 10 segundos vale. Fera, uma questão tranquila. Ele pede a energia cinética da massa e da função horária da velocidade e diz qual o tempo. Ora, com a informação do tempo, a gente consegue saber quem é a velocidade. É só substituir e encontrar o valor da velocidade. T é 10, então eu vou ficar com 3 mais 0,2 vezes 10 dá 2. 3 mais 2, 5.
como é a unidade do sistema internacional, 5 metros por segundo. Para encontrar a energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. A energia cinética vai ser igual, a massa ele deu 20, a velocidade é 5 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A energia cinética então vai ser igual 20 dividido por 2 dá 10. 5 ao quadrado é 25. 10 vezes 25, 250. Escrevendo em notação padrão, a vírgula vai correr 2 casas da direita para a esquerda, então fica 2,5 e no expoente eu boto mais 2. Então eu tenho 2,5 vezes 10 ao quadrado e a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Uma rampa forma um ângulo de 30 graus com o solo horizontal. Nessa rampa, a partir da base, um homem percorre uma distância de 4 metros, levando um carrinho de mão onde se encontra um objeto de 60 kg. A DOT G igual a 10 metros por segundo quadrado. Qual a maior energia potencial em relação ao solo que o objeto pode ganhar? Atenção, questão tranquila. Ele diz que o corpo sobe uma rampa cuja extensão é 4 metros e que está inclinada de 30 graus em relação à horizontal. Muita atenção. Como ele pede a energia potencial, o que a gente precisa saber é quanto ele se desloca na vertical. E é exatamente por isso que, como eu sei o ângulo e a altura está de frente para o ângulo, eu vou usar seno do ângulo, no caso seno de 30 graus, é igual, olha só, aqui é perpendicular, cateto oposto sobre a hipotenusa, que no caso aqui vale 4 metros. É importante saber que o seno de 30 graus é 0,5, então 0,5 é igual à altura sobre 4, a altura está dividindo, vai passar multiplicando, a altura então vai ser 4 vezes 0,5, ele vai subir um todo de 2 metros. Ele se desloca ao longo da pista 4 metros, mas ele sobe até a altura 2 metros. E para onde eu vou usar isso aqui? Para que eu vou usar isso aqui? Onde eu vou usar? No cálculo da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional em relação ao nível do solo aqui vai ser massa do corpo, gravidade, vezes a altura h. A massa do corpo foi dada, 60. A gravidade a gente sabe que é 10. E a altura aqui é 2. Então, ao todo, 60 vezes 10, 600. 600 vezes 2, 1.200 joule. É o máximo de energia que eu posso acumular na forma potencial em relação ao solo. Então, no máximo, quando ele estiver no ponto mais alto da trajetória, ele vai ter em relação ao solo 1.200 joule. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. 3 esferas idênticas de raio R e massas m estão sobre uma mesa horizontal. A aceleração da gravidade tem módulo igual a g. As esferas são colocadas em um tubo vertical que também está sobre a mesa e que tem raio de seção praticamente igual ao raio das esferas. Seja E a energia potencial gravitacional total das 3 esferas sobre a mesa e E' a energia potencial gravitacional total das 3 esferas dentro do tubo, o módulo da diferença E' menos E é igual a... Aqui está uma simulação de como seriam as posições das esferas, 3 na horizontal ou na vertical. Como a gente vai calcular a energia potencial, a gente precisa de massa, e a gente sabe que as 3 esferas têm a mesma massa. A gente precisa da ação da gravidade,
E a gente precisa da altura onde o corpo se encontra. E aí você diz, caramba, Ives, e agora? Como a esfera é um corpo extenso de raio R, então cada ponto da esfera está numa altura diferente. Que altura eu devo usar? Simples. Como a esfera é um corpo simétrico, a gente pode considerar que quando a massa é distribuída de forma uniforme, embora ele não tenha dito no texto da questão isso, sem essa informação a gente não conseguiria resolver a questão, então a gente parte do pressuposto que a massa está distribuída de forma homogênea. Nesse caso, a gente pode considerar que toda a massa está concentrada no centro da esfera. Pronto, resolvido o problema. Se toda a massa está concentrada no centro da esfera, todas as esferas, quando estão na horizontal, se encontra o centro a uma distância r da base das esferas. E é por isso que na hora que a gente vai calcular a energia potencial total do sistema formado pelas três esferas, que é a soma das energias potenciais de cada uma dessas esferas, a gente vai fazer mgh para a primeira esfera, onde h é o R, mais mgh, onde h é igual a R para a segunda esfera, mais mgh, onde h é R para a terceira esfera. Percebe que todas as energias são iguais? Essa soma foi chamada na questão de E. E E vai ser igual a mgr mais mgr mais mgr, ou seja, 3 vezes mgr. Tranquilo? Então, quando está na horizontal a distribuição das esferas, a energia potencial do conjunto é 3 vezes m vezes g vezes r. O que é que muda quando a gente coloca as esferas na vertical? O que muda é que a distância do centro de cada esfera para a base agora é diferente. Perceba que na esfera de baixo, a distância do centro para a base é r. Já na esfera que você tem aqui no meio da distribuição, essa distância para a base vai ser r mais r da primeira esfera mais r aqui para cima. 3 vezes r seria a altura do segundo centro. E o terceiro centro da esfera que está mais alta, se a gente for olhar aqui qual é a altura dele, sempre considerando para a base, a gente vai ter r mais r da primeira esfera, r mais r da segunda esfera, mais r para a terceira. Então eu tenho 5 vezes r. Por isso, quando a gente vai calcular a energia potencial total, que é a soma dessas energias, a gente vai ter mg vezes h da primeira esfera, que é r, mais mg vezes h da segunda esfera, que vale 3 vezes r, mais mg vezes h da segunda esfera, da terceira esfera, que vale 5 R's. Então, a energia que ele chama de E' é igual a 1 mgr mais 3 mgr's mais 5 mgr's. 1 mais 3 mais 5 são 9 vezes mgr. Essa é a energia potencial na segunda configuração. O que é que ele pede? Ele pede a diferença entre a energia potencial na segunda configuração e a energia potencial na primeira configuração. Substituindo os valores que a gente acabou de encontrar, a gente tem 9 vezes m vezes g vezes r, subtraindo disso 3 m vezes g vezes r. Perceba que mgr é comum aos dois, então eu posso imaginar isso aqui como sendo qualquer coisa. Por exemplo, uma maçã. 9 maçãs menos 3 maçãs resulta em 6 maçãs. Então, 9 mgr menos 3 mgr resulta em 6 mgr. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil.
Agora é fácil quando a gente sabe o que fazer. E para esse tipo de questão, a gente precisava entender que o ponto onde a gente pode imaginar concentrada toda a massa da esfera é o seu centro, que dista da periferia, que dista da borda da esfera, uma distância r. Por isso que quando a gente coloca em posições verticais, a gente tem que contar alturas diferentes para cada esfera, e quando coloca na horizontal, a gente considera a mesma altura para todas. Tranquilo? Olha aí, fera, dá uma olhada nessa imagem. Ele diz que o corpo está preso pelas extremidades de duas molas que não estão deformadas. Então, se não estão deformadas, fera, elas não estão aplicando força no corpo e elas não estão acumulando energia potencial elástica. Aí diz que quando o corpo é afastado 1 centímetro do ponto central. Olha, isso não quer dizer, aliás, isso quer dizer que o corpo que está aqui no meio, fera, vai se deslocar 1 centímetro para o lado. Aí ele pode se deslocar para um lado ou para o outro. Na hora que ele se desloca, digamos que ele saia da posição central e venha para cá, fera. O que vai acontecer é que a mola que está à direita, neste caso, vai ser comprimida e a mola que está à esquerda, fera, vai ser distendida. Essa mola da esquerda vai sofrer uma distensão de 1 centímetro e essa mola da direita vai sofrer uma compressão de 1 centímetro. As duas molas, fera, vão sofrer variações de 1 centímetro cada. Como são molas de constante elásticas iguais, que estão sofrendo a mesma deformação, cada uma dessas molas vai acumular a mesma energia potencial. Logo, a energia potencial total do sistema vai ser 2 vezes, já que são duas molas, a energia potencial elástica de cada uma dessas molas. E como é que eu calculo essa energia, fera? Fácil. K vezes x ao quadrado sobre 2. Como as molas são iguais, o K é o mesmo, como as duas estão sofrendo a mesma deformação, o x é o mesmo, então eu posso colocar 2 vezes a deformação, aliás, 2 vezes a energia da deformação. 2 aqui simplifica com 2, e eu tenho então, fera, que a energia potencial vai ser igual a constante, olha a unidade, fera, 100 newtons por metro, vezes a deformação. Atenção, porque aqui está em centímetro, e eu preciso lembrar que o centímetro é a centésima parte do metro. Então, 1 centímetro vale 1 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o valor da deformação. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, então aqui eu tenho 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Eu fico então com 100, que é 10 ao quadrado, multiplicado por 10 elevado a 10 a menos 2 ao quadrado, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então eu fico com 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4, que vai dar 10 elevado a menos 2 joule. E acabou a questão, fera. Apenas isso. Perceba que como são duas molas iguais, sofrendo deformações também iguais, cada uma dessas molas vai ter uma mesma energia acumulada. Uma porque a mola esticou e a outra porque a mola foi comprimida. Mas como as compressões e distensões tiveram o mesmo valor x, o valor da energia de cada uma também é igual. E aí, quando eu junto as duas, eu fico com o valor 10 elevado a menos 2 joule. Simples, 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 uma questãozinha aí de segunda fase da FUVEST, mas muito tranquilo, fera. Lembre, fera, este ano é o ano de você detonar na prova de física. Seja na FUVEST, seja no Enem, seja onde você for fazer o vestibular. Acompanhando os nossos vídeos e resolvendo os nossos materiais, tenha certeza, fera, este é seu ano. Vamos juntos. Lembre que você